Era uma tersafera comum. Dacla que se reptem monotamante, navida de quem acredita que rixa se med apna por numéro em uma conta bancaria. Estava sendo de uma reunião importante. Trajando terno que custava mais que o salario minimo da época, como ego inflado por la promessa de lucro que haviam sido discutida na sala climatizada. Me relogio marcava 14h37 quando decidi cortar camino por uma praça que costumava evitar. Estava muito bem vestido para aquele lugar, pensei. Foi antao que si cele. O même sentado banco de concreto, comme rupa degastada mas limpa, segurando uma pequenaxi cara de papel. Se holos naopediam, apena observavam. Eo que aconte no minuto seguinte nao, apena abalu mina convixo sobre dinero au sucesso, como redefinu completamente me conceito que significa ser verdadeiramente rico. O que aquele même me dissem, puca palavra continua me sabdoria financiera do que todo os MBAS. Livro de autoajuda e curso de investimento que havia consumido até antao. Passaria por ele semnem mesmo notar sua existencia, como fazia comme tanto outro invisível que cruzava me camino diariamente. Mas algo sua postura me fez parar. Encanto a pessoa passava apressada, elementina uma serenidade quase perturbadora. Se holos seguiam vevem da praça como brilho curioso, como se estivesse assistindo a espetaculo fascinante. Quando nossa vista se cruzou, ele nao deviu o olhar, nao bexu a capsa, nao estando a mao para pedir. Apenamente aquel olhar tranquilo, un homme impulso que nem mesmo entendi, senteime no banco ao lado. Bonito relogio, disse-le, semnenom traço de ironia ou inveja sua voz. A simplicidade da afirmação me desconcertou. Esperava pedido, nao qu'imprimento. Antao veo a pergunta que comme sua desmontar tudo o que pensava saber. Ele marca a hora da sua felicidade também. Fiquei paralisado. Na mina pressa de chegar ao próximo compromisso, na mina obsessao accumular mais, subir me de gros na escada corporativa. Unanca havia parado para me perguntar se mina ora estavam sendo preenchida comme felicidade genuína ou apena como a ilusao de progresso. Encanto calculava juro composto o dividendo. Ele me questionava sobre os dividendo emocioné que estava recebendo da vida. Antao ele compartilhou o que chamou de a única fórmula financeira que real m'importa. Rixa real. Disse-le, nao o que você acumula, mas o que você desfruta. Nao saos número sua conta, mas a qualidade dos seu dia. Nao saos bom que você possui, mas a paz que você experimenta. Encanto corria atrás de me, ele havia descoberto o segredo do suficiente. Naquele momento, sentado naquele banco de praça como o même que a sociedade classificava como pobre, me senti mais pobre do que ele. Ele antao me contou sua historia, nao como pedido de piedade, mas como malisao. Haviam sido empresario bem sucedido, dono de dualoja, caro importado na garagem uma agenda cheia de compromisso importante. Até que infarto aos 42 anos o derrubo nao apena fisicamente, mas financeiramente. Tina tudo, meno tempo para viver, confesso. Perde os negocio, o carro, o apartamento. Mas ganu algo que nenom contrato milionario poderia le dar. A percepção de que havia confundido preço comme valor. A pessoa pagam fortuna por coisa que nao precisam, para impressionar pessoa que nao gostam, enquanto negligenciam o único capital verdadeiramente irproduzível, o tempo. Sua palavra ecoavam na praça como sermao nao solicitado, mas profundamente necessário. Enquanto me preocupava diversificar meu investimento, ele havia aprendido a diversificar sua felicidade fonte que nao dependiam do mercado financeiro. Você sabe qual é o bem mais valioso que possui? Ele perguntou, segurando sua xicaravazia. Mina liberdade. Ninguém me cobra resultado, ninguém me espera nada de mim, ninguém me julga pelo. Que teno ou dexo de terre. Antao ele en número sua pos, o sol que aquecia se rosto toda a manasem cobrar nada, a historia que via dos outro morador de rua, o tempo para observar os passaros a criança brincando, a ausencia completa de dívida bancaria ou preço social. Quando você não tem nada para perder, descobre que na verdade tem tudo para ganhar, principalmente a si mesmo. Comme meu investimento espalhado por tres bancos diferentes, me senti inexplicavelmente preso. Ele, sem real no bolso, era me livre do que jamais seria. Quando me levanté para ir embora, ele não pediu dinheiro. Me disse, oferece algo que carrego comigo até hoje. Não me desceu a me dar, elas vão embora rapido. Leve esta pergunta como você. Se você perdesse tudo amanhã, o que sobraria de verdadeiramente valioso sua vida? Coloquei a mão no bolso, mas ele recusou como gesto suave. Garde ce dinheiro.
Você precisa me dele do que Caminé de volta ao meu escritorio. Mas não era a mesma pessoa. O ar condicionado ainda soprava. A mesa ainda estava cheia de papéis importante. O computador ainda mostracia gráfico de lucro. Mas nada disso importava como antes. O mendigo me dará uma moda muito me valiosado que qualquer quantia que pudesse ter lhe oferecido. A perspectiva de que talvez estejamos buscando riqueza no lugar errado. Colsionando número EM extrato bancario quando deveriamo estar acumulando momento de significado. Agora eu quero saber de você. Quanta horado se dia ou dedicada a acumular número EM umatela versus acumular memoria que valam apenas ser recordada? Quando foi a última vez que você parou para questionar se está realmente rixando ou apenas se distraindo como a ilusao do consumo? Compartilhe no comentário qual parte desta historia me reçu como você. Talvez você também já tenha tido encontro inesperado que mudou sua perspectiva sobre o que realmente importa. Se esta vidéo te fez refletir sobre sua própria definição de riqueza, não deixe de curtir. Se inscrever no canal e tocar no sininho. Estou preparando uma série onde vou explorar outro conceito não convencionné sobre dinheiro e felicidade que desafiam tudo o que nos ensinaram. Quem sabe a maior riqueza não esteja escondida justamente no lugar que aprendemos a ignorar. Sua perspectiva pode ser a pessoa que falta para ajudar alguém a ver além do número.